e a gente revitalizasse para que ela pudesse ficar mais nítida e assim a nossa missão e a nossa razão de ser igreja pudesse estar mais nítida. E nesses 43 anos, nesse encontro aqui, a gente, eu me propus a pensar numa temática que a gente pudesse resgatar isso. A gente até organizou o nosso calendário, dentro de programações que a gente pudesse falar, refletir e vivenciar os 5 propósitos de Deus para a igreja do Senhor e pudesse revitalizar essa missão. E assim a gente organizou o nosso calendário anual, que inclusive está ali no flanelógrafo, E você não deixe de olhar e a gente olhar um pouco para frente, E hoje a gente assumir aí alguns compromissos de fazer ainda melhor o que a gente tem feito durante esse ano. Mas nada melhor do que a gente olhar para a história da igreja, a gente enxergar para o nascedouro da igreja, e eu falo não no nascedouro da igreja do Genibaú, mas no nascedouro da igreja do Senhor. E eu queria que a gente tivesse um olhar em Atos capítulo 2, é um texto que já foi bastante utilizado aqui, foi utilizado inclusive esse mês, e eu quero revisitar esse texto, para que a gente pudesse ter esse olhar sobre uma temática que eu me propus a trazer essa noite, dentro desse mês de comunhão, é que juntos nós somos melhores. Juntos nós somos melhores. E eu queria que você guardasse essas palavras no seu coração hoje e pensasse sobre isso, Por que juntos nós somos melhores? Então vamos ler Atos capítulo 2, a partir do verso 41 até o 47, são 7 versículos. Você acompanha aqui no projetor. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e aos apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela liberdade que temos de ler essa palavra e refletir e meditar sobre ela, Paizinho. Que o teu Espírito, Senhor, possa trabalhar em nossos corações, Senhor, para que essa noite reflitamos sobre o nosso papel, a nossa missão, Senhor, de um olhar para nós como igreja vivendo como povo de Deus. Em nome santo de Jesus que eu te oro. Amém, Senhor. Então, aproveitando que a gente está no mês de comunhão, eu convido a vocês a fazer um olhar na igreja da era apostólica e perceber aqui como a unidade, ela nos ajuda a cumprir a nossa missão, a viver a nossa missão de maneira melhor possível.
A gente volta aqui para o início da igreja do Senhor e a gente visualiza como devemos reescrever, ou melhor, como devemos revitalizar a nossa história, com a ênfase que é necessário que a gente possa dar a ela. Então eu trouxe aqui uma reflexão de 5 tópicos. Tenha paciência que o tempo vai dar. São 5 tópicos. E o primeiro deles é que juntos nós adoramos melhor. Juntos nós adoramos melhor. Quando a gente olha para esse texto de Atos 2, se observarmos o verso 46, diz que eles adoravam juntos no templo diariamente, ou seja, todos os dias eles se reuniam para adorar juntos. Na Bíblia nós encontramos aí diversas orientações, diversas chamadas à adoração e diversos exemplos e maneiras de adorar. E nós temos adorações que são individual, uma adoração privada, e temos também os momentos de adoração público. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento nós vamos encontrar bases para vivenciarmos uma adoração individual e uma adoração em conjunto, uma adoração inclusive pública. No Velho Testamento a gente tem alguns exemplos de adoração privada, de adoração individual. Daniel adorava a Deus 3 vezes ao dia. Sistematicamente Daniel adorava a Deus 3 vezes ao dia. Até quando foi proibido de assim fazê-lo, ele foi lá e o fez. No Novo Testamento, quando o Senhor Jesus faz uma recomendação para que os seus discípulos estejam preparados para enfrentar o maligno, ele diz que deveriam estar preparados com jejum e oração, o que submete à ideia de que individualmente eles deveriam estar vivenciando uma devoção ao Senhor com jejum e com oração. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele orienta que a igreja deveria se alegrar constantemente, deveria ter uma alegria continuamente, deveria estar exaltando ao Senhor todos os dias, a todo momento, que dá a entender que a igreja não realiza celebrações o tempo todo, mas individualmente cada um deveria celebrar o Senhor, e isso é verdade. Isso é verdade, isso deve acontecer, e é bem verdade que o Senhor vai estar sempre ouvindo a tua oração, o Senhor vai estar sempre recebendo a tua oração, o Senhor vai te acompanhar por todos os dias da tua vida, porque é essa promessa de que o Senhor Jesus nos deixou quando nos comissionou. Mas é interessante quando a gente olha para as Escrituras e principalmente no Evangelho, parece que há algo especialmente forte quando a igreja se reúne para adorar. A igreja apostólica fazia isso tanto individualmente, mas fazia coletivamente, e fazia isso diariamente, como a gente vê aqui no verso 46. E é interessante que o Senhor Jesus, ele deixa aos seus discípulos e nos deixa essa mensagem nos seus evangelhos, que aonde estivesse reunidos 2 ou 3 em seu nome, ali ele estaria no meio deles. Quando você está reunido com mais uma pessoa, ou com mais 2 pessoas ou mais, o Senhor, ele deixou uma promessa que ele estaria com vocês, que ele se faria presente no meio de vocês. Isso de certa maneira nos dá uma ênfase que às vezes, talvez com a razão, a gente não consiga compreender no todo,
mas me parece que há uma presença mais especial, porque o corpo de Cristo ele começa a ganhar forma, ele até se torna mais visível e mais perceptível, e a gente pode vivenciar melhor a ação do Senhor Jesus em nosso meio, em nossas vidas, quando nós estamos em conjunto, quando estamos juntos, quando adoramos juntos. A igreja do Senhor, ela deve ser uma comunidade de adoração, uma comunidade que reconhece a presença do Senhor Jesus em nosso meio. Quando nos reunimos aqui, não é uma reunião para a gente contemplar um Deus que está distante, um Jesus que está longe, um Jesus que a gente mentaliza e pense, se o Jesus estivesse aqui nos dias de hoje. Não, quando a gente se reúne aqui, o Senhor Jesus está aqui nos dias de hoje. O Senhor Jesus se faz presente em nosso meio. Ela é especial porque o Senhor inclusive nos diz em sua palavra, em Salmo 133, que é da união aonde o Senhor ordena a bênção. É quando o povo dele está unido, quando o povo dele está reunido, conectados. Quando estamos conectados. Charles Spurgeon, ele comenta essa promessa do Senhor Jesus de se fazer presente quando os crentes estivessem reunidos. Quando tivesse 2 ou 3 crentes reunidos, o Senhor disse que faria presente. Spurgeon diz o seguinte: a presença de Jesus é o centro constante da nossa celebração, a autorização para a sua reunião e o poder que a igreja age. A presença do Senhor Jesus, ela é o centro. Ela nos dá legalidade para sermos igreja, ela nos dá legalidade como igreja, e é dele que vem a ação sobre a igreja do Senhor, é daí que vem o poder sobre a igreja do Senhor, e é dele, e é a partir dele, aonde vai emanar poder, por meio das nossas ações, por meio da nossa adoração, por meio da nossa pregação, por meio do nosso serviço. Tudo começa nele, tudo repousa dele, tudo vem dele. Quando nós adoramos ao Senhor com música, sozinho, nós adoramos de fato. Quando você está na sua casa e você coloca um cântico de louvor ao Senhor e você louva de todo o coração, eu tenho certeza que é um momento muito bonito. Essa semana uma jovem compartilhou no nosso grupo a sua mãe cantando, e todos se regozijaram e todos se alegraram, porque de fato é muito bonito. E não deixe de fazer isso em suas casas, não deixe de fazer isso. Mas, irmãos, quando nós nos reunimos para cantarmos juntos, nós formamos um grande e lindo coral. É muito mais poderoso, é muito mais prazeroso. E sabe de uma coisa? Se você olhar para o livro de Apocalipse, e lá no capítulo 4 e no capítulo 5, você encontra alguns cenários assim. O evangelista João, ele conta a sua visão, e você vai vendo assim um grande momento de adoração. Em resumo, João diz que é como se João dissesse assim, em resumo: olha, lá no céu é assim, tudo que se move, tudo que se mexe, adora ao Senhor de dia e de noite. Tudo que se move, tudo que se mexe, os seres viventes, os milhares de anjos, tudo que eu vi no céu, adorava ao Senhor, cultuava ao Senhor de dia e de noite. Lá em casa, quando o menino está botando boneco para ir para o culto, eu digo assim: meu filho, se você
acha ruim para o culto agora, vai fazer o que no céu? Porque no céu a gente só vai cultuar ao Senhor. Só vai ter culto. Só tem culto. Só tem adoração ao Senhor. Então, quando a gente se reúne aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, a gente traz um pedacinho do céu para a terra. Quando a gente se reúne aqui num grande e lindo coral, a gente vivencia um pedaço do céu. Eu já disse aqui, eu vou contar de novo. Primeira vez que eu estive numa igreja, não era uma igreja evangélica, era uma igreja católica. A gente estava lá no momento e cantando, e eu olhando aquilo, e eu cheguei para minha avó e eu disse: vovó, a gente está no céu, é? E ela riu, e toda a vida ela contava. Sempre que a gente estava reunido, ela sempre falava. Quando era bem pequenininho, estava numa missa e chegou para mim e disse: vovó, a gente está no céu. Porque quando a gente adora o Senhor, um pouquinho do céu a gente traz aqui para a terra. Sabe, a gente reflete sobre isso. E eu reflito sobre isso e eu me cobro. E eu convoco vocês a me cobrarem, se cobrarem junto comigo. Aqueles momentos que a gente está assim, a gente senta ali e está cantando, né? A gente estava ali escuro ali, eu estava quase, um momento ali tão bom, eu estava quase me levantando e acenando assim para o Caio. Caio, manda o povo levantar para a gente cantar todo mundo junto, para a gente formar um coral legal, cara. Para a gente cantar junto ao Senhor, que nós sabemos para onde vamos, o que somos, que temos um chamado. Ou nos momentos que a gente exalta ao Senhor por aquilo que Ele é. Quando a gente faz isso juntos, nós fazemos melhor. Quando a gente ora junto, a gente se derrama, a gente pode ter bons momentos de oração. Mas, meu irmão, quando a gente ora junto, enquanto um ora, o outro intercede. Tem gente que busca intercessão de quem está lá do outro lado, porque acredita que lá do outro lado ele já está pertinho de Jesus, vai ter mais poder. Mas nós cristãos protestantes, nós acreditamos que ele está lá do outro lado, ele já está vivendo os bons, né? O melhor da eternidade, mas o que ficou aqui ficou para trás, ficou aqui para nós. Nós não contamos com a intercessão, né, daqueles que já estão na frente, que foram na frente, mas nós podemos contar com a intercessão daqueles que estão junto conosco. Quando a gente senta com o outro para orar, a gente ora melhor, porque a gente ora um pelo outro e a gente intercede um pelo outro. São várias vozes levantadas e clamando ao Senhor. Até quando a gente oferta junto, quando a gente dá o dízimo juntos, sabe? Às vezes parece pouquinho. Eu não sei se eu já contei aqui, os mais antigos lembram. Antigamente tinha um relatório de dízimo ali, que ficava aqui, mais ou menos aqui, num espaço que tinha aqui, mais ou menos aqui, né? Que o templo era daqui. E aí tinha um relatóriozinho feito à mão aqui, que tinha a lista dos dizimistas, né? E tinha um negócio que às vezes parecia deixava a gente um pouco constrangido, porque tinha ali o valor de que cada um dizimava, né? E a gente parou com isso. Mas naquele momento tinha os nomes lá, né? E tinha algumas crianças aqui que a mãe ensinou desde pequenininho a dar os dízimos, né? E dava lá, né? Tinha lá. Entre eles tinha aqui o nosso irmão Daniel, desde pequenininho, né? Sempre foi contribuinte lá. E aí tinha lá os seus centavozinhos lá da sua contribuição. E conta que às vezes alguém fazia hora com ele e ele dizia assim: mas quando vai pagar a conta de luz, que tem aqueles centavinhos lá na fatura lá, os meus centavinhos vai pagar também. Às vezes parece que a sua contribuição é pequena e insignificante, mas vai juntando, fica um tantão assim, ó. Um tantão. Que os teus centavinhos ajudam ali, ó.
na fatura, o teu R$2, o teu R$5, com os R$10, com R$100 do outro. Sabe? Às vezes pensa assim, rapaz, fulano contribui com R$2.000. É muito, né? Se fosse ele sozinho, pagava a conta aqui dessas... Hein? Pagava aí, tesoureiro, a conta dessa... Alguém sozinho dando os seus R$2.000, os R$3.000 dele, pagava aqui as despesas? Não pagava. Sabe por que paga? É porque os 2.000 de um, com os 1.000 de outro, com os 500 do outro, com os 100 de outro, com os 50, com os 20, com os 5, com os R$2, fica um tantão assim, ó. E até aqui o Senhor tem sustentado essa obra. Até aqui o Senhor tem sustentado essa casa, que chamamos de casa de oração, mas poderíamos chamar também de casa de missão. Quando você adora sozinho, já é bom. Mas quando a gente adora junto, é muito melhor. É muito melhor. Amém? Então repete comigo. Juntos, nós adoramos melhor. O segundo tópico aí é que juntos nós crescemos melhor. Juntos nós crescemos melhor. Olhando para a igreja de Atos, olhando para a igreja primitiva, no verso 42 que nós lemos, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e também à oração. Perceba que a igreja, ela estava, nesse texto de Atos, ela estava comprometida. Ele disse que eles se dedicavam de coração, ou seja, era um comprometimento, era algo dentro deles, um compromisso forte. E esse compromisso era com a doutrina que era ensinada pelos apóstolos e com a oração, ou seja, havia uma dedicação forte à devoção, havia uma forte dedicação a ser discípulo de Jesus. Havia uma forte dedicação a caminhar com Jesus, a aprender sobre Jesus, a aprender de Jesus. E é bem verdade que um pilar importante para o seu crescimento é um compromisso com o discipulado, é um compromisso seu com ser discípulo de Jesus. E daí você precisa de fato, e é verdade, já falamos isso esse ano, e eu torno a dizer, você precisa de fato ter um compromisso de devoção ao Senhor, um compromisso de se encontrar com Jesus, um compromisso de se dedicar a conversar com Jesus, a aprender por meio da sua palavra, até os seus momentos devocionais, né, no plural. Mas isso não quer dizer que Jesus te chamou a viver um discipulado em isolamento. É por isso que a gente viveu aqui cerca de 2 anos de isolamento social, né? Que na verdade não é isolamento social, é distanciamento. Porque nós não nos isolamos, utilizamos até os meios possíveis para que diariamente a gente estivesse se comunicando, se conectando. Utilizamos aí os recursos da internet para que a gente pudesse estar conversando, orando junto, aprendendo juntos, mesmo quando a gente estava distantes um do outro. Jesus não nos chamou a sermos discípulos isolados. E eu digo isso porque algumas pessoas acham que a melhor maneira de crescer em santidade é se isolar completamente do mundo e viver uma vida enclausurada. Há até grupos religiosos que vivem essa ideia da clausura. Mas olhe como Jesus discipulou os seus apóstolos.
ele chamou um grupo e ele preparou esse grupo e ele ensinava esse grupo, andando com ele, junto com ele. Mas ele não se isolou do mundo. Jesus andou pelo mundo com os seus discípulos ao seu lado, aprendendo como tinha que lidar com as situações da vida, aprendendo como tinha que lidar com as tentações, aprendendo como tinha que lidar com as injustiças, aprendendo como tinha que lidar com os pecadores e com os pecados. E eles andaram juntos de Jesus, e eles andaram juntos uns dos outros. Pessoas diferentes, Jesus chamou pessoas diferentes, de classes diferentes, de cultura diferente, embora todos fossem de Israel. E essas pessoas diferentes, inclusive, chegaram a conflitar entre elas. Chegou-se a ter conflitos até de vaidade. Conta que certa vez, enquanto caminhavam, Jesus ouviu eles discutindo lá sobre quem era o maior. Quem era o maior, quem era o menor, quem é que ia lavar os pés sujos dos outros. Eles tiveram que conviver com as diferenças, tiveram que aprender a crescer juntos, uns com os outros. E Jesus os envia juntos para o mundo, para vivenciar o Evangelho com todos os desafios que esse mundo nos impõe. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz assim, no capítulo 3:16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. A gente percebe aqui que no nosso processo de crescimento, a gente precisa contar com os outros, nós precisamos contar uns com os outros. Quando Paulo orienta que devem aprender com os outros e ensinar os outros, dá a entender que a gente precisa se reunir e aprender aquilo que a gente aprendeu e passar para frente, ou em algumas vezes ter a humildade de procurar o outro e ouvir o que o outro tem para ensinar para nós, porque esse é o plano do Senhor para que cresçamos, esse é o plano do Senhor para que a gente se desenvolva. Uma promessa muito antiga, registrada lá no Velho Testamento, através do profeta Jeremias, é que o Senhor nos daria pastores segundo o seu coração, dando a entender que nós precisaríamos ser pastoreados por outras pessoas que tinham negócio com Deus, pessoas que tinham vida com Deus, pessoas que estavam alinhadas com o coração de Deus, que aprenderam do Senhor e estavam prontos para apacentar pessoas e alimentar pessoas. Então a sua dedicação em crescer ela é muito importante, mas quando a gente se junta, nós crescemos melhor, nós nos desenvolvemos melhor. Sabe por quê? Porque toda a igreja cresce junto. É importante você ter vida devocional, você ler a Bíblia lá na sua casa e se desenvolver. Se você faz isso, parabéns, não deixe de fazer. Eu aconselho que todos façam. Mas quando a gente se junta para crescer junto, para aprender junto, nós crescemos melhor, porque todos nós crescemos juntos. Então repete comigo: juntos crescemos melhor. O terceiro tópico é que somente juntos nós viveremos em comunhão.
Cadê a foto aí? Não apareceu? Que coisa. Tinha uma foto bem bonita aí da gente, umas pessoas juntos. Atos capítulo 2, o verso 42, o verso 46, alguns recortes desses versos diz assim, ó: se dedicavam à comunhão, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Ter comunhão com Deus é fundamental. Deus te chamou para ter comunhão com Ele, mas ter comunhão com Ele acaba desembocando como um rio que corre para o mar. Nós temos uma comunhão que corre para ser vivenciado com o povo de Deus, com a família de Deus. Você foi feito para viver em comunhão. Você foi feito para viver em comunhão. Se Deus quisesse os homens vivendo sozinho, Ele não teria olhado para Adão e tinha dito assim: não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso foi o próprio Deus. O próprio Deus olha para a sua criação e Ele olha para o homem e diz: não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma companhia para ele, porque ele precisa estar acompanhado. Esse mesmo Deus que institui a família para que ninguém esteja só, Ele institui também uma família para Ele. Do meio dessa criação, Ele forma uma nação para Ele. E por anos, a família de Deus era essa nação. Mas Deus já tinha um plano que essa nação, ela tinha que ser uma nação tão grande que não deveria ser apenas uma nação politicamente instituída, mas uma nação santa, espiritual, que fosse presente em todas as partes da terra. E assim Ele forma a sua igreja, e assim Ele institui a igreja do Senhor, para ser essa família, para que a gente pudesse viver em comunhão. E a Bíblia fala muito sobre comunhão. A gente falou aqui no mês passado, eu falei para vocês sobre o conceito de koinonia, né? Essa ideia da gente viver junto e partilhar vidas juntos e nos amarmos. E a Bíblia fala muito sobre isso. E por que a Bíblia fala tanto sobre isso? Porque a comunhão, ela faz parte da nossa natureza cristã. Isso faz parte da nossa natureza. Você pode pensar assim: não, eu sou cristão, mas eu estou decepcionado com a igreja, e eu quero ficar na minha casa e adorar o meu Deus sozinho. Eu já disse aqui, eu acredito que você pode adorar com toda a sua sinceridade lá na sua casa, mas você não vai ser um cristão pleno, porque Deus não te chamou para viver um evangelho de isolamento. Deus te chamou para viver na família dEle, para fazer parte da família dEle, ter comunhão. Quando o Senhor Jesus institui a ceia, Ele chama os seus discípulos e senta junto, numa mesa juntos, e partilham o pão e o vinho juntos, e comem juntos. O Senhor Jesus, quando pede para ser lembrado, Ele pede para ser lembrado com a igreja junta. Então é evidente que apenas frequentar programas, apenas frequentar cultos não garante que a comunhão aconteça. Tem que haver de fato um compromisso em amar. Precisa ter um compromisso em amar o outro, em partilhar a sua vida com o outro e permitir que o outro partilhe a sua vida com você. E se interessar pela vida do outro, para que a gente possa ter unidade. Para que possamos ter unidade, é preciso cultivar a unidade, é preciso cultivarmos o senso de pertencimento. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5, ele diz assim, ó:
Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Somos diferentes, temos funções diferentes, habilidades diferentes, histórias diferentes, culturas diferentes, mas somos o mesmo corpo, e isso quer dizer que nós pertencemos uns aos outros. Você pertence a Jesus, mas você pertence ao corpo de Jesus Cristo, e por causa disso você pertence ao mesmo corpo que eu. Então eu pertenço a esse grupo, você pertence a esse grupo. Precisamos cultivar esse senso de pertencimento, de fazer parte, de amar essa igreja, de amar essa comunidade. Antes de falar mal da sua comunidade, ame a sua comunidade. Pense como podemos fazer melhor. Pense como você pode ajudar a sermos melhores. Juntos nós somos melhores, porque é da união, é da comunhão que emana a bênção do Senhor. Somente juntos, repete comigo, somente juntos viveremos em comunhão. Até porque comunhão não dá para viver comunhão sozinho. Não dá para ter comunhão sozinho. Quanto mais você se isolar, não tem como você viver em comunhão. A quarto e penúltimo ponto é que juntos nós servimos melhor. Juntos nós servimos melhor. Sumiu uma foto bonita aqui, cara. Tem um negócio aí nesse computador que come as nossas fotos. Uma foto bonita aqui de uma visita aqui a um grupo de idosos aqui que o Daniel organizou. A igreja de Atos também estava comprometida em servir. Verso 44, 45 diz assim, ó: os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados. Observe aqui nesse cenário, como aquela igreja, como a igreja cristã, aqui de Atos dos Apóstolos, da era apostólica, elas estavam tão unidos, elas se uniram de tal maneira, através da adoração, através da comunhão, através com compromisso em crescer, o compromisso em aprender, e essa unidade transbordava de tal maneira, que fazia com que eles estivessem atentos à causa uns dos outros. E o texto diz que aqui, que a gente percebe que eles estavam atentos à causa dos necessitados, e utilizava das suas posses, dos seus recursos, do seu serviço em favor do outro. Ele colocava a sua vida em favor do outro, porque era uma igreja comprometida em servir ao Senhor e servir a família do Senhor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele orientando como a igreja de Filipos deveria viver, e ele diz assim no capítulo 2, verso 2: amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos unir nossas forças
para que a missão da igreja ela possa ser exercida por todos. Quando 5 fazem, quando 10 fazem, nós fazemos, mas quando todos se engajam em fazer, nós faremos ainda melhor. Nós faremos muito mais. Porque trabalhando junto a gente se completa. O capítulo 12 de Coríntios, capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata acerca dos dons, e que os cristãos pensassem, refletissem acerca dos dons. E os dons são capacidades especiais, são habilidades especiais que o Senhor dá a cada um membro do corpo de Cristo. E ele usa uma ilustração de um corpo. Ele faz a ilustração de um corpo para a gente perceber como cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. E não é difícil a gente perceber como cada membro é importante. Basta a gente olhar para o nosso corpo. Basta a gente olhar para o nosso corpo. Quando um órgão não está funcionando bem, a gente precisa fazer tratamentos, né? Basta aparecer uma pedrinha na tua vesícula, o negócio já não fica legal. Teu rim para de funcionar, o negócio não fica legal. Aí você imagina amputar um pé, uma mão. Eu já ouvi história de pessoas que a língua perdeu a sensibilidade, né, de sentir sabor, né, e a pessoa não tem mais o paladar. Deve ser chato, né? Você comeu uma pizza de bacon com aquele negócio em cima e você não sentiu. Um bolo desse aqui, ó. Um bolo desse aqui. De onde é esse bolo? Da Keila? É coisa boa, viu, gente? É coisa boa. Rapaz, quem já provou sabe que o negócio, né? Agora imagina teu paladar não funcional, está dizendo isso e você, poxa, eu vou comer o bolo, não vou sentir gosto de nada. Quando o negócio não funciona bem, né, você já fica assim. Então como é que você acha que fica o corpo de Cristo? Quando aquela pessoa que diz assim, não, eu sou só um dedinho, então eu sou insignificante, pois eu não vou ajudar não. Aí tu passa no pé da mesa e machuca o dedinho, né? E o dedinho abre, que precisa levar uns 3 pontos. Aí você tem que andar assim, caxingando, né? Pois é, quando você não quer funcionar porque você acha que é um dedinho, a nossa igreja fica caxingando. Porque a gente precisa que o dedinho funcione bem. Nós precisamos de você. Nós vamos falar melhor sobre isso no próximo bimestre, que começa agora em agosto e setembro. Nós vamos falar exaustivamente sobre isso, e você vai ser convidado a servir. E mais uma coisa, eu estou ansioso, porque nós vamos voltar a fazer aquela ação social bonita que a gente fazia aqui. Nós vamos voltar a ter a oportunidade de colocar as nossas habilidades para servir o outro, para servir o próximo. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria antecipar só 2 coisas para a gente meditar aqui, de 1 Coríntios 12. Esses 2 versículos aqui trazem aqui 2 verdades, que está muito claro. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz, ó. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Se eu tivesse aqui pregando para ninguém, nós não seríamos corpo, nós deixaríamos de ser corpo. Porque nós somos corpo, porque nós somos esse grupo aqui, ó. Assim como uma mão fora do corpo, ela é só uma mão.
Vocês já viram aí notícias que o pessoal encontra, né? Gente decapitada, mão, né? Arrancada, né? Já ouviram, né? Ninguém diz assim, acharam um corpo. Não, acharam uma cabeça, acharam uma mão. Porque não é corpo. Não é corpo. Um membro sozinho não é corpo. Assim diz a palavra do Senhor. E a segunda é que Deus estruturou o corpo de Cristo. Ou seja, Ele estruturou a igreja como um corpo para que houvesse harmonia entre os membros, de modo que cada um cuide uns dos outros. Ele pensou na igreja do Senhor dessa maneira, para que todos nós pudéssemos ser cuidados, pudéssemos ser ministrados, pudéssemos ser apacentados. Sabe, é aí que eu começo a enxergar a promessa do Senhor, quando diz assim, quando estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles, porque eu vou estar agindo através deles, porque o meu poder estará sobre eles. E aí você vai sentir o Espírito Santo do Senhor em ação. Sozinho a gente não faz muita coisa, mas juntos nós podemos fazer muito mais do que o que a gente imagina, muito mais do que imaginamos. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Juntos a gente serve melhor, porque juntos nós somos o corpo de Cristo, amém? Repete isso comigo. Juntos serviremos melhor, porque juntos somos o corpo de Cristo. E o quinto e último tópico diz assim: juntos alcançamos outros. Juntos alcançamos outros. Vamos ver o que acontecia na igreja da era apostólica. Vocês estão vendo aí o que acontecia, né? Acontecia não, acontece. Isso vai voltar, a gente vai voltar a fazer isso aí. Amém? Amém. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Atos 2:47. A unidade daquela igreja era tão forte, a unidade daquela igreja era tão alinhada, era algo tão presente, era algo tão marcante que impactava a vida das pessoas. E quem tinha contato com aquela igreja tinha contato com o poder de Deus, tinha contato com o poder do Senhor, tinha contato com o evangelho que o Espírito Santo transformava vidas. E naquela igreja acontecia algo lindo, algo maravilhoso que todo mundo gosta de ver nas igrejas do Senhor. Pelo menos a gente diz que gosta. E deveríamos nos esforçar para que aconteça, para que estivesse acontecendo. O Senhor acrescentava àquela igreja constantemente novos crentes. O Senhor acrescentava novas vidas. Isso deveria ser o nosso anseio de ver constantemente na nossa igreja. Era o anseio de Paulo quando olhava para as igrejas que ele ministrava, para a igreja que ele prestava apoio, nas igrejas que ele servia. Quando ele escreve aos Filipenses, eu acho que eu coloquei aqui Filipenses 1, 27. Ele escreve aos Filipenses e diz que se ele voltar, quando ele voltar a vê-los, ou se ele ouvir falar daquela igreja, ele gostaria de ouvir assim, que eles estavam unidos em um só espírito, em um só propósito,
lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Paulo diz assim: se eu ouvir sobre vocês, ou se eu voltar a encontrar vocês, eu quero ver vocês unidos em proclamar as boas novas. Quero ver vocês unidos em proclamar o evangelho da salvação. Porque a igreja é a agência do reino. A igreja é a agência do reino. É um negócio do reino. As pessoas colocam negócios para lucrar, ganhar dinheiro para fazer alguma outra coisa, não é assim? Se a gente olhar a igreja como um grande negócio, algumas pessoas veem a igreja como um negócio para ganhar dinheiro, mas o Senhor instituiu a igreja para ser um grande negócio para ganhar almas, a nossa missão, o nosso retorno é ganhar vidas para Jesus. O balancete pode bater zero ali, zero, todo mês, zerar. Despesas e receitas, zerar. E é para isso mesmo, tudo que entra aqui é para ser gasto, para que a gente possa investir na nossa missão, para que vidas sejam alcançadas, sejam conectadas, sejam transformadas, sejam discipuladas e sejam enviadas. Se não for assim, para que a gente existe? Se não for por isso, vale a pena os próximos 43 anos? Não vale. O grande propósito pelo qual a gente ainda está aqui é proclamar as boas novas. A grande razão que a gente ainda existe aqui é proclamar as boas novas. Se não for assim, que o Senhor feche essas portas. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Imagina aí, irmãos, que só para a gente exercitar aqui. E nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, né? Nós vamos ter um bimestre falando sobre servir. E depois nós vamos ter 2 meses aqui, não só refletindo, mas se engajando e fazendo o evangelismo acontecer. Tem 4 programações ali, para a gente ganhar almas para Jesus. Uma delas vai ser lá em Canto Verde, viu, Oswaldo? E a gente tem que levar um ônibus com todo mundo para lá. Mas até lá a gente tem que começar um negócio aqui. Eu não sei se é assim, mas é só para a gente exercitar aqui. Imagina que a gente se organiza aqui em grupos de 4 pessoas. De 4 ou 5 pessoas. Quantas pessoas a gente tem aqui hoje? Não tenho ideia aqui, mas dá para formar aqui uns, sei lá. Imagina que a gente forma aqui uns 15 grupos. 15 grupos de pessoas. E esses 15 grupos de pessoas a gente vai orar e a gente vai intensificar e vamos trabalhar para ganhar vidas para Jesus. Cada um dos grupos. E eu vou botar aqui uma meta pequena. Imagina que cada grupo desse, certo? Em cada semestre do ano, cada grupo desse de 3, 4 ou 5 pessoas, a gente ganha aí mais 3 vidas para Jesus. 3 vidas para Jesus. Cada pequeno grupo ganha mais 3 vidas para Jesus a cada 6 meses. Eu pergunto a vocês, fazia diferença aí nesse Genibaú? Daqui a 5 anos, fazia diferença aí nesse Genibaú? Imagina se a gente fizesse isso aí acontecer 5 anos aqui nessas 4 ruas aqui desse... Não precisa nem ser o Genibaú todo não, essa áreazinha aqui. Fazia diferença? Eu acho que fazia.
Eu acho que faria. Eu acho que ia ser um impacto assim, extraordinário, pastor Everton. E é utopia isso? É utopia? É difícil? Será que isso é difícil? Vamos olhar para a igreja de Jerusalém. Isso aqui é o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Quando os discípulos abraçaram a missão sozinho de continuar o que Jesus começou. Lá em Atos 1, começa com 120 pessoas. Eram os discípulos e mais algumas pessoas que formavam cerca de 120 pessoas. Tem lá, Atos 1, verso 15. E os discípulos se empenharam e o Espírito Santo desceu sobre eles. E uma vontade de pregar com ousadia se apoderou deles. E Pedro pregou assim, fervorosamente, depois do derramar do Espírito Santo. E sabe o que é que Pedro pregou? Pedro pregou uma mensagem cristocêntrica. Pedro pregou salvação. Pedro não precisou fazer nenhuma artimanha e pregar que as pessoas iam ficar ricos agora e entrar quase num esquema de pirâmide que todo mundo ia enriquecer. Não. Pedro pregou a mensagem de salvação. Pedro pregou o arrependimento de pecados. Pedro pregou que Jesus iria libertá-los dos seus pecados, iria reconciliá-los com Deus, e que agora eles poderiam ter vida com Deus, porque o Senhor Jesus pagou o preço pelos seus pecados. E 3.000 almas se converteram, e 3.000 novos decididos se juntaram àquela igreja. E sabe o que começou a acontecer? A igreja começa a ser perseguida. E o pessoal persegue a igreja do Senhor e começa a colocar os discípulos na prisão. E eles continuaram a pregar uma mensagem cristocêntrica de salvação. E no capítulo 4 diz que mais 5.000 homens se juntaram àquela igreja, entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, foram transformados, junto com as suas famílias. E depois, lá do capítulo 5 em diante, Lucas perde as contas. Lucas perde as contas. No capítulo 5, no capítulo 9, no capítulo 16, ele já não cita mais nem número. Ele só diz o seguinte: e número cada vez maior de homens, mulheres, criam no Senhor Jesus. Lucas não tinha mais nem como contar. Então, irmãos, quando eu exercito aqui na mente o que a gente pode fazer, eu não acho utopia não, porque eu não duvido do que o Espírito Santo pode fazer em nosso meio. Eu não duvido que o Espírito Santo pode fazer na tua vida, meu irmão. Amém? Juntos nós podemos fazer mais, porque juntos somos mais fortes, porque juntos nós somos melhores. Amém? Vamos reescrever a nossa história, vamos revitalizar a nossa história, e você está sendo convocado a se juntar, porque nós precisamos de você. Venha viver conosco uma grande história. Vamos nos preparar aí, os próximos 43 anos aí. Não sei quem vai estar aqui daqui a 43 anos, quem vai estar ministrando, mas que olhe para trás e possa enxergar a nossa igreja como quem olhava lá para a igreja de Atos, enxergando um grande mover de Deus, porque a igreja se comprometeu a servir junto ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.